paz do Senhor Jesus. Estamos aqui no canal com mais um vídeo de Deus para o seu coração. Ei, Deus quer falar com você no dia de hoje. Nós estamos apresentando uma série sobre aprendendo a lidar com críticas. E mais uma vez eu quero falar sobre isso no dia de hoje, mas gostaria eu de pedir você que se inscreva no nosso canal. Compartilhe os nossos vídeos, que você possa estar mandando para o máximo de pessoas que você puder aí, né? E dê um like, também deixe o seu comentário aí embaixo e também ative o sininho para você receber notificações de novos vídeos, né? Toda semana tem vídeos novos, palavras novas de Deus para o seu coração. E eu no dia de hoje quero trazer de novo uma palavra para o seu coração, falando aprendendo a lidar com críticas. E hoje eu quero que você leia comigo e acompanhe comigo 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 28, que diz assim: E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu sua ira de Eliabe contra Davi, e disse: Por que descestes aqui? A quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes para ver a peleja. Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquelas palavras, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras, e ouvidas as palavras que Davi havia falado, e as anunciaram a Saul, e mandou que o buscassem. Amados, no dia de hoje eu quero que você entenda que Davi, no hebraico, significa o amado. Davi era alguém que já tinha sido ungido rei de Israel. Ele já tinha uma unção sobre ele. E agora, o seu pai o manda levar alimentos para os seus irmãos ali naquela batalha. E quando Davi chega lá, ele vê um gigante afrontando o povo de Deus. Ele vê um homem chamado Golias ali se levantando contra o povo de Israel e proferindo palavras de maldição para o povo e para o Deus de Israel. Então Davi se indigna com aquilo, Davi se ira com aquilo, e ele diz: como pode isso? Como pode isso? Um homem afrontando o exército do Deus vivo. E a Bíblia diz que agora Davi vai tomar uma atitude e vai perguntar para aqueles homens que estão ali: o que fará o rei ao homem que vencer este gigante? Ele será isento de impostos, ele receberá riqueza, ele se casará com a filha do rei. Então Davi começa a ouvir ali o que o rei propõe para alguém que vencesse aquele gigante. E Eliabe, o seu irmão, chega e vê aquela conversa. E o seu irmão começa a criticá-lo e dizer: eu conheço a presunção do seu coração, eu conheço a intenção do seu coração, com quem deixastes aquelas ovelhas? Agora Davi é criticado pelo seu irmão. Escuta o que eu vou dizer para você no dia de hoje nesta palavra. Às vezes as críticas vêm de quem menos você espera. Às vezes as críticas vêm de pessoas que estão próximas a você. Às vezes as críticas vêm de pessoas que estão no mesmo segmento que você. Às vezes críticas vêm de pessoas de ministérios. Às vezes críticas vêm de pessoas de altar. Às vezes as críticas vêm de quem você menos imagina que virá. As críticas de Davi vieram primeiro do seu irmão. Quem o criticou foi Eliabe. Entende uma coisa: tem críticas em nossa vida que vêm de gente que a gente menos espera. Pessoas que a gente menos espera. Pessoas que você não imagina que nunca te criticará. Essa pessoa vai te criticar. E às vezes nós nos decepcionamos com essas críticas. Às vezes nós nos abatemos com essas críticas. Mas Davi não se abateu com as críticas de Eliabe. Ele se virou para o outro lado. Aprenda uma coisa: às vezes quando você é criticado por algumas pessoas,
quando algumas pessoas se levantam, se remetem a te criticar, você precisa tirar o foco dessas críticas. Davi tirou o foco das críticas, tirou o foco de Eliabe e se virou para o outro lado. Você precisa aprender a tirar o foco de quem está te criticando e se virar para o outro lado. Hoje é dia de você entender isso, que críticas virão. As pessoas te criticarão, elas se levantarão contra a sua vida, mas você precisa entender que quando alguém te critica, você tem que se virar, você tem que desviar o foco do seu olhar, tirar o foco dessas críticas e começar a olhar para aquilo que é o mais importante. O mais importante para Davi naquele momento era ir ao rei, se apresentar a Saul e dizer que enfrentaria aquele gigante. Perder o seu tempo com Eliabe ali não era importante. Escute o que eu vou dizer para você. Para de perder tempo com pessoas que te criticam, com pessoas que se levantam contra você, com pessoas que só querem o seu mal, só falam mal de você. Eliabe estava ali para desviar o foco de Davi. Tem pessoas que entram em nossa vida, tem pessoas que entram em nosso caminho, tem pessoas que é próxima a nós, mas mesmo sendo próximas, estão ali para nos tirar o foco, estão ali para nos fazer parar, estão ali para nos fazer retroceder, estão ali para nos fazer sair do propósito. E Davi não saiu do propósito. Davi tinha um propósito, e o propósito de Davi era enfrentar aquele gigante. O propósito de Davi era tirar a afronta de Israel. O propósito de Davi era não deixar com que aquele gigante humilhasse o povo de Deus e ficasse impune. Você precisa entender que essas críticas, elas virão. As pessoas te criticarão, elas virão contra você. Mas você precisa entender que quando essas críticas vêm, quando essas coisas vêm contra a sua vida, você tem que ter um objetivo. E qual é o seu objetivo? Qual é o objetivo da sua vida? Ficar olhando críticas ou seguir em direção àquilo que Deus tem para você? As críticas, elas virão, chegarão, virão às vezes de quem você menos espera, mas elas não podem te fazer parar. Elas não podem desviar o seu foco. Elas não podem tirar o seu objetivo. Elas não podem fazer com que você deixe aquilo que você está focado em fazer. Então no dia de hoje entenda, os Eliabes vão aparecer. Os Eliabes virão. Os Eliabes chegarão. Eles virão e te criticarão e te falarão. Como falou o irmão de Davi, eu conheço a maldade do seu coração. Eu conheço a maldade que sai dentro. Conheço a maldade que tem no seu coração. As pessoas, elas até julgam achar que conhecem o nosso interior, que conhecem a nossa intenção, o nosso coração e sabe quem nós somos. Só que Eliabe estava errado. Muitas das vezes quem critica é o errado. Muitas das vezes quem critica é o errado e acha que está certo. Muitas das vezes quem critica é o que está errando e acha que está sendo correto em criticar. Criticar é sempre mais fácil. Criticar é sempre mais fácil. É sempre mais fácil eu estar criticando alguém. Agora, eu fazer, eu produzir, eu ir ali, eu enfrentar o gigante, não quero. Eu tirar a afronta de Israel, não quero. Eu enfrentar o problema, eu não quero. Mas quando alguém se propõe a enfrentar o problema, quando alguém se propõe a ir e fazer alguma coisa, esse alguém é criticado. As pessoas se levantam, elas criticam, elas dizem, elas falam. Mas no dia de hoje você precisa entender que com esta palavra que eu estou trazendo de Deus para o seu coração, pare de olhar críticos. Pare de olhar pessoas que só querem te criticar. Só querem o seu mal, só querem te prejudicar.
Elas só querem atrapalhar o seu processo, a sua caminhada, a intenção do seu coração. Elas só querem se levantar contra a sua vida. Então entenda no dia de hoje, Deus te chamou para avançar. Deus te chamou com um propósito. Qual o propósito que está no teu coração? O que é que Deus colocou no seu coração? Derrubar o gigante? Passar por ele? Tirar a afronta de Israel? Deixar Eliabe de lado? Vire-se para o outro lado? Tira o foco de Eliabe, porque ele só quer te parar. Tira o foco dos críticos, eles só querem te criticar, te atrapalhar. Dizem para você, você não pode, você não vai conseguir, eu conheço a maldade do seu coração, o que você deixou aquelas ovelhas, o que você está fazendo aqui? Não olhe Eliabe, não olhe críticos, não olhe pessoas que querem te tirar do foco e do propósito. Olhe para o objetivo. O seu objetivo é um só. O seu objetivo é um só. Fazer a vontade de Deus. Primeiro que Davi estava ali porque foi enviado pelo seu pai. Ele não foi ali de intrometido. Ele foi ali porque tinha sido enviado pelo seu pai. Ele não foi lá por si só, por espiar uma guerra. Entenda que quem o mandou foi o seu pai. Davi estava ali diante de uma ordem do seu pai. E agora ver aquela afronta o deixa irado. E ninguém enfrentando aquele gigante. Então entenda no dia de hoje. Você está debaixo de uma ordenança. E quando você está debaixo de uma ordenança que vem de Deus, que vem do Pai, quando alguém te critica, não importa o que ele fale. Importa o que Deus te mandou fazer. Então, pare de olhar críticos. Então, pare de olhar pessoas que só querem te criticar. Então, pare de olhar pessoas que estão focadas em te derrubar. Focadas em te tirar do propósito. Entenda isso no dia de hoje. Continue. Prossiga. Vá adiante. Deus vai honrar o propósito do seu coração. Deus vai honrar aquilo que Ele falou contigo. Sobre a sua vida tem uma unção. Davi já era ungido. Sobre a sua vida tem uma unção, tem um chamado, tem uma vocação, tem algo que Deus colocou para você. E nada nem ninguém pode tirar isso. Nada nem ninguém pode impedir isso. Porque sobre a sua vida existe uma ordenança de Deus. Eu quero orar por você no dia de hoje. Quero te abençoar. Quero que você coloque essa palavra no seu coração. E pare de olhar críticos. E prossiga atrás dos seus sonhos, das suas conquistas e daquilo que Deus tem para a sua vida. Senhor meu Deus, no dia de hoje eu quero orar. Eu quero pedir ao Senhor que abençoe a vida de cada um que ouve esta palavra. Eu quero profetizar toda sorte de bênção sobre a vida de alguém, da família, da casa, dos ministérios, de pessoas, Deus, que estão aí, Deus, nos ouvindo. Pai, traga alívio para o coração dessas pessoas. Fala com essas pessoas. A tua palavra diz, Deus, que o Senhor é o nosso socorro na hora da angústia, nas horas das dificuldades. Deus, nos ensine a lidar com críticas. Nos ensine, Deus, a parar de olhar para o foco das críticas e nos virar para o outro lado. Nos ensine a virar as costas para os críticos e os deixarem de lado, Pai. E prosseguir em direção àquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Que o Senhor nos ensine a caminhar em direção à promessa, em direção àquilo que o Senhor nos falou, em direção, Deus, a enfrentar as adversidades, as lutas, os gigantes, as provas, as situações que se arremetem contra nós no dia de hoje. Nos ajuda, Deus, a ir além, a prosseguir, e que essas críticas não nos parem, e que essas críticas não nos atrapalhem o processo que o Senhor tem conosco. A caminhada que temos com o Senhor, Pai, nos ajude a vencer, a passar por cima dessas críticas e ir além, meu Deus. Nos ajude a triunfar para a glória do teu nome. Nós cremos no Senhor, confiamos no seu poder, esperamos, Deus, somente em ti e em nada, nem mais ninguém.
A nossa confiança está depositada no Senhor dos Exércitos. Meu amado, que Deus te abençoe, que Deus te honre no dia de hoje e que você continue firme, sabendo que, mesmo com críticas, existe uma promessa de Deus sobre a tua vida e nada nem ninguém pode impedir isso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.